Amigos do Facebook, já estamos aqui a postos para os 60 minutos. Daqui a pouquinho, daqui 3 ou 4 minutos, já estaremos no ar aí, viu, pessoal? Estamos esperando o compartilhamento, o acesso dos amigos aí que habitualmente acessam a nossa página. E já estamos compartilhando aqui com as demais páginas para que a gente possa ter mais amigos e amigas nos acompanhando. Vamos só localizar aqui, vamos lá. Vamos mandar para a página da Rádio Cidadania. Aqui, ó, Rádio Cidadania. Vamos mandar também para a página de algumas feiras aí, né? Que sempre permite que a gente possa publicar a informação também. Estamos compartilhando aí. Você também pode compartilhar. Obrigado aí para Valdenice Paulo, que acessaram, a Elaine Castro. Um abraço para vocês aí. Vamos lá, vamos ter mais aqui ainda. Tem uma página chamada Cidadania Participativa. Vou mandar para lá também. Tem outra página de amigos aí que autorizaram a gente a colocar. Já foi. Obrigado para Vilma Terezinha Deolim, também sempre prestigiando as nossas postagens. O que mais que nós temos aqui? Tem aqui mais esta página. E mais uma agora. Maciel Olivetri, um abraço. Quem quiser compartilhar, quem quiser mandar informações, pode mandar também, hein, pessoal? Pronto, vamos começar ao vivo a partir de agora aí. Deixa eu ver quem faz aniversário hoje, está tudo no jeito aqui. Hoje é 28 de março, fim do mês de março, já passou rápido, hein, pessoal? Beto Leme, abraço, estou esperando o documento aí, Beto. Beto, precisa mandar aí pra gente. E o Beto apresenta aí o show de viola. Show de viola é todo domingo, das 9 às 10 da manhã. Show de viola ao vivo, hein, pessoal? Bem bacana, hein? Uma boa iniciativa. O Abareí, o Titonelli que articularam isso, né, Titonelli? Maravilha, né? Tá dando certo. Também pelo Face aí. E vai para todo mundo, né? Até a República Dominicana mandou um recadinho aí. O pessoal de lá. Amanda Cristina, também, obrigado pelo acesso. Esse é o pessoal que, quem quiser mandar informações, de repente, problemas no seu bairro, problemas aí, enfim, que você percebe no dia a dia, eventualmente um acidente de trânsito que ocorre aí, que você perceba alguma coisa, manda para a gente, que a gente vai divulgar, tá bom? Até as 2 estamos aqui. Vamos começar agora. Já vai começar, o nosso prefixo já vai entrar. A comunitária é cidadania. Na Cidadania, 60 minutos. Vai, Corinthians, né, Beto? Vai, Corinthians. Vai. O compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Renata Barreto, abraço. Treze horas e 2 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas. Hoje, quase pontualmente, começando o programa, hein? Que maravilha! Uma boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, o pessoal que está no 104.9, circulando pela cidade, o pessoal que está almoçando. Um abraço para todos. Também o pessoal que está na internet, www.radiocidadania.com.br, o blog da Cidadania, com mais de 1.300 postagens, com muita música, muita coisa boa lá para vocês navegarem também no nosso blog. Pessoal que está nos aplicativos para celular, TuneIn, Radiosnet, entre outros, também em qualquer parte do Brasil e do mundo, acompanha o som da Cidadania. E ao vivo e a cores aí, estamos também no Facebook com as imagens aqui do estúdio da Cidadania FM. Depois, mais à tarde, a gente compartilha no YouTube
e também com o Twitter, né? YouTube, eu tentei fazer a transmissão simultânea, mas acabou dando alguma dificuldade técnica. Então, daqui a mais à tarde, a gente posta o jornal inteiro no YouTube, na página da Cidadania FM. 13h03, vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, as amigas que aniversariam na data de hoje, 28 de março de 2018. As matérias da agência Rádio Web e também da EBC. Tiros nos ônibus da caravana de Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Paraná. E uma repercussão muito grande, e a frase infeliz do governador Alckmin e do prefeito Dória. O Alckmin se retratou, o Dória não. Também os ameaças de mortes aí para a família do ministro Fachin, que em entrevista admitiu que está sendo pressionado e que eventualmente pode ter sido até ameaçado. Também Nacional informando, trazendo aí os casos de febre amarela no Rio de Janeiro, também a candidatura de Temer, que quer defender o seu legado. Legado? Pois é, né? E também concursos com fraude lá em Brasília, são matérias aí que nós temos no Nacional Informa, além também do resultado da Mega Sena, a Mega Sena aí com um valor considerável, né? Sempre é bom ganhar na Mega Sena, apesar que eu acho que é bom, viu, Titonelli? Eu nunca ganhei. 30 milhões de reais é o prêmio dessa semana. Também mais recursos para a alfabetização. História é hoje, trazendo 50 anos da morte de Edson Luiz, que virou depois música, Coração de Estudante, em homenagem a esse estudante que morreu em 68, há 50 anos atrás, na época da ditadura que alguns, né, desculpem, ainda querem de volta. Deus os livre e guarda, né, doutor Nari? Tem que bater na mesa 3 vezes aí, no mínimo. E também a saúde, falando que funcionário de um hospital foi demitido porque acharam muita formiga na UTI, viu? E a formiga pode transmitir doenças, vírus, aí, bactérias entre os pacientes. Mais verbos para a saúde e também a questão da violência, trazendo muito prejuízo para o sistema de saúde. Para completar um pouquinho uma história aí, um pouquinho de informação, na verdade, sobre o feminicídio. Previsão do clima para a Estância Turística de Avaré, as notícias da cidade, 13h06, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Farmavide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h07. Vamos mandar um abraço para NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e também Miranda Táxi, que são os amigos que, junto com a Farmagrid e a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito, apoiam esse horário da Cidadania FM. Você que tem empresa, se quiser apoiar também a nossa programação, é só entrar em contato conosco aí, com os colaboradores da Rádio Cidadania FM. A NT Chaveiros fica na Avenida Paranapanema 2613, o telefone 24 horas a 997-611501. UDI Ressonância Magnética, pertinho da Santa Casa, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264. E o Miranda Táxi tem o WhatsApp aí, 997-299608, com até 24 horas de antecedência. Dá uma ligadinha, manda uma mensagem e o Miranda agenda a viagem que você necessita para qualquer ponto do Brasil com toda a segurança e preço justo. Um abraço aí para Áurea Padilha. Boa tarde, Áurea. Ana Sampaio, lá da Interativa também. Um abraço. Renatinha Barros, o Francisco Roberto Sanches. Boa tarde, ô Chicão. Também a Renata Barreto, também conosco. A Vilma Tereza Deolim, Maciel Olivetri, o Beto Leme,
colaboradora aqui da rádio, a Amanda, a Cristina também conosco, a Helene de Castro, o Valdenice e o Paulo também acessando as nossas páginas aí. Mandando um abraço ao pessoal do Face que aniversaria hoje, Sandrine Castro, Elizabeth Lacava, Eliana Matias, Oswaldo Gregório. Ô, seu Oswaldo, parabéns aí, aniversariando hoje, Juliana Carvalho, João Hermínio Javaro também, Javaro, famoso chaveiro, né? José Carlos Rocha, José Carlos de Oliveira Rocha, deve ser o mesmo, Rochinha, né? Parabéns aí. Arlete Machado, a Neide Claro Pégoli Rocha, lá da PAI, quase nossa vizinha, né? Dona Neide Clari Pégoli Rocha. A Dalila Novaes, dona Dalila, fazendo 93 anos, se não me engano, hoje, professora de geografia de muita gente, inclusive minha. Um abraço para a dona Dalila, que sempre acompanha o nosso trabalho aí. Carolina Vieira, Cleiton Silva, Marcos Couto, Mariana Grace Novaes Araújo e o Kleber Daniel, que é músico, sempre passou aqui para a rádio várias vezes, ele que tem uma boa produção musical e trabalha lá na Seripa. Quanta gente aniversariando hoje, Tonelli, virou a lua. E também aqui nossa agenda, a Terezinha Maria Gomes de Proença, nossa secretária, hein? Ô, Terezinha, parabéns pelo aniversário. Marcos Valadão, também foi colaborador nosso, médico pediatra, nosso colega. E também outra colega, Marlene Andrade Noronha, também aniversaria hoje. Francisco José Correia dos Santos, também médico, outro aniversariante. Fernando Bonan, Paulo Roberto de Oliveira, acho que é Wanda Aparecida Castilho, Roberto Castro Guerra Guiar, que é odontólogo, Ângela Carvalho, da Escola Coronel João Cruz, onde nós estudamos também, o João Javaro, que eu já falei, a Emília, também aniversaria hoje, que mais? Do Nicolau, né? Esposa do Nicolau, parabéns, ô Nicolau, para a esposa aí. O Rochinho, eu já falei, né? A Angelina Eto e a Eleir. Tá aí, ó. Quanta gente, puxa vida, perdi até o fôlego de tanta gente que aniversaria hoje. Por falar em perder fôlego, se você levar um tiro no seu carro, no ônibus você está, você não perde o fôlego também, Tonelli? Pois é, foi o que fizeram lá no Paraná. E todos os tipos de reações na rede social, vivemos uns tempos muito complicados, né? E tem gente que já está querendo dizer que o próprio pessoal ligado ao ex-presidente Lula é que deu tiro no ônibus, doutora. Vê se pode, rapaz. É isso que estão falando na rede social. Foi tudo, e inclusive aqui eu estou vendo no MSN, o delegado Fabiano de Oliveira, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, confirmou que um dos ônibus da caravana de Luiz Inácio Lula recebeu ao menos um tiro. Na verdade, foram 2 ônibus. Segundo relatos de integrantes da comitiva, um dos veículos apresentava a marca de 3 tiros. Um disparo perfurou a lataria e outros 2 atingiram os vidros. Ninguém ficou ferido e uma perícia será feita no veículo. E ontem, quando foi ouvido, estava para assistir um filme aí sobre Edir Macedo, o governador Alckmin, possível adversário de Lula nas eleições, falou assim que o PT está plantando o que colheu. Olha a frase que ele falou. E hoje ele voltou atrás, falou, não, eu sou contra a violência. Tal. Dória também fez uma afirmação parecida com o de Alckmin. Eu só queria recordar uma coisa. Quando morreu num acidente muito triste um filho do Alckmin, Lula foi um dos primeiros a prestar solidariedade pela morte do filho. Então, eu acho que é assim que a gente tem que proceder. Então, o governador Alckmin que refletiu hoje, viu que a frase foi infeliz, né? Que ninguém pode estimular a violência, não tem justificativa o pessoal começar a sair dando tiro aí, porque alguém que ele não gosta está fazendo uma caravana que ele tem todo o direito de fazer e está conseguindo arregimentar muita gente nessas atividades. Lógico que tem aquelas pessoas que não gostam desse ou daquele e às vezes pode reagir desfavoravelmente. Faça qualquer negócio, mas ficar jogando ovo, né? Ficar dando tiro, pior ainda, e obstruindo estrada para não passar a caravana, me desculpe, né? Acho que a gente vive um momento muito difícil no Brasil, e isso precisa acabar. E, bem disse o próprio Lula, nos comícios, que isso começou a ocorrer de 2013 para cá. Chico Sanches mandou um recado aqui, dizendo o seguinte, esperamos que isso não seja o início do caos, isso que está acontecendo. Ninguém quer o caos, nem as pessoas do bem, né? Só falar, eu sou cidadão de bem, né? Todos nós
Achamos que somos, sem dúvida, né? Mas quem é do bem não dá tiro, né? Também não fica ofendendo o outro, respeita a opinião do outro, assim por diante. E mais comentários aí que o Chico Sanches fez aí a respeito desse fato aí. Vamos então a essa matéria sobre este atentado contra os ônibus da caravana. Seguido de Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná, para Laranjeiras do Sul, na região central, quando os tiros teriam sido disparados. Ninguém ficou ferido. O ex-presidente Lula não estava nos ônibus atingidos. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse ter pedido policiamento às autoridades do Paraná, mas afirmou não ter sido atendida. Ela classificou o episódio como emboscada. A Polícia Civil do Estado desmentiu que não tenha atuado junto à comitiva e afirmou que reforçou o policiamento nos locais de manifestação pré-determinados com a comitiva do ex-presidente. Em sua conta no Twitter, Lula afirmou, abre aspas, se pensam que com pedras e tiros vão abalar minha disposição de lutar, estão errados, fecha aspas. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, se pronunciou sobre o assunto. Ele classificou os tiros como inaceitáveis e disse que é preciso identificar os responsáveis, porque isso não pode se repetir dentro do regime democrático. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 14 minutos. O Chico também falou mais algumas coisas, que nada justifica isso e comparou isso a terrorismo. Está aparecendo realmente o fascismo e as pessoas radicalizando situações que realmente a gente não pode, num país que impera a democracia, né, o Estado de Direito, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Obrigado, Ana Natal, também acessando, e os Antônia Brasil, também conosco. E vamos a mais informações. Antes disso, a previsão do tempo para a estância turística de Avaré. Tem chovido, habitualmente parece que o pessoal está... São Pedro, né? Está até marcando horário para chuva, né? Impressionante. Tem chovido aí com bastante frequência e, às vezes, em horários semelhantes em diferentes dias aí. E a previsão do clima para a estância turística de hoje, segundo o clima, 10 milímetros de chuva. Choveu hoje, então, hein? Choveu já hoje, Tutana? Ainda não, né? Vai chover mais à tarde e à noite, 14 de mínima na madrugada, 30 graus de máximo na parte da tarde. E 83% no ar e 46% a mínima, a máxima 83%. 6,22 o nascer do sol, 18 e 19 o pôr do sol. Pancadas de chuva à tarde e à noite é a tendência do clima aqui na estância turística de Avaré. São 13 horas e 18 minutos, abrindo aí mais páginas. Enquanto isso, a gente vai verificando o resumo informativo aí nacional. STF rejeita a denúncia contra Jucá por propina. A segunda turma do STF rejeitou na tarde desta terça-feira uma denúncia criminal contra o líder do governo no Senado e presidente do MDB, Romero Jucá, que era acusado de ter recebido propina. Parece que ele tem uma imunidade interessante. Jucá, nada pega no Jucá, doutor Nera? Ele era acusado de ter recebido propina disfarçada em doações eleitorais da Gerdau, ou Gerdau, se preferirem, para atuar em uma medida provisória em favor de interesses do grupo, caso que é parte da Operação Zelotes. E o Pisciani, que é lá do Rio de Janeiro, o STF, diz que ele pode ficar em prisão domiciliar. Ele que estava preso. E também, outro que é notícia é o Paulo Maluf. Paulo Maluf foi atendido em um hospital particular de Brasília, está na Papoda, preso aos 86 anos, e segundo o Cacai, que é o seu advogado, ele está passando muito mal de saúde, não consegue andar, ele tem câncer de próstata, tem problemas articulares, tem pressão alta, cardiopatia, segundo o seu advogado, e por isso estão pedindo aí prisão domiciliar também para o deputado, ex-deputado, né, Maluf. Acho que foi cassado o mandato dele, se não me engano. Caminhão de coleta de lixo, essa notícia de Avaré, fica preso em buraco aberto pela Sabesp. Puxa vida, tem a foto aí, e o buraco realmente respeitável, na Avenida Santos Dumont. Tem buraco respeitável, Tetonera? É um buracão, né?
capaz de engolir uma das rodas do veículo. De acordo com a prefeitura, o motorista contou que fazia a coleta de lixo no local quando a roda traseira ficou presa no buraco. E a foto mostra que ficou bem presa. Ainda segundo a prefeitura, os funcionários que estavam no veículo não ficaram feridos, o serviço não foi prejudicado, pois a empresa que presta serviço à cidade possui um caminhão reserva. O executivo informou ainda que noticiou a Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, para fazer reparo no local, já que o acidente foi provocado devido a um vazamento de água. Já a Sabesp informou que orientou o motorista sobre como proceder para ressarcimento dos danos. O veículo já foi retirado do local e a Sabesp pede desculpas pelos estouros. Se a Sabesp pedir muitas desculpas, acho que vai ficar o ano todo pedindo desculpas, porque é impressionante o número de buracos e a qualidade do serviço das terceirizadas da Sabesp sempre foram bastante questionados. E tem lei para que seja feita essa cobrança, até da nossa autoria, né? Tem um decreto regulamentador bem específico, mas a gente percebe que a impressão que dá é que a prefeitura não atua na fiscalização como deveria atuar, conforme a lei do decreto regulamentador prevê. Tem uma pergunta aqui da dona Ilza Antônia Brasil. Bem, dona Ilza, boa tarde. Um juiz que fala colheita de provas no Roda Viva merece crédito e botou um kkk. Ah, ele falou colheita ou coleta? Colheita é outra coisa, né, Antônio? Você já trabalhou em coleta ou em colheita? Não, em colheita eu nunca trabalhei, né? Durante a sessão da Câmara, na segunda-feira, a vereadora Dalgisa Wade exibiu um vídeo em que duas pessoas que trabalhavam para Jô Silvestre na campanha eleitoral 2016 se dizem abandonados pelo chefe do executivo, o Benedito Soares Acruz Filho, mais conhecido como Tu Velho, destacou que após o prefeito assumir o cargo, foi convidado a assumir um cargo na portaria da garagem municipal, que é administrada por uma empresa terceirizada. Ele disse que a empresa começou a atrasar salários e gerou insatisfação por parte de funcionários do setor. Ele reclamou e acabou sendo demitido do cargo que ocupava. Palavras dele: a gente foi convidado pelo governo para fazer um serviço na garagem. E começamos a trabalhar no local e a empresa terceirizada não estava pagando salários em dia. Primeiro pagava no 5º dia útil, depois mudou para o dia 20, depois para o dia 30. Reclamamos e acabamos sendo mandados embora sem uma explicação. A Mauri, também outra pessoa que teria ajudado o atual prefeito na campanha e que também teria sofrido represálias, afirmou: estamos pedindo o apoio dos vereadores porque é errado a prefeitura contratar uma empresa que não tinha condições, não tinha crédito algum para prestar o serviço. Fomos colocados lá, prestamos serviços à empresa, nunca falhamos com nada e começou a atrasar os pagamentos. A gente foi mandado embora por questionar esses atrasos nos salários, no vale alimentação, refeição, e o valor do salário tem falha. Para a vereadora Dalgisa, as declarações dos munícipes confirmaria que a atual administração estaria perseguindo funcionários. Esse é um governo de perseguição, afirmou ela. E também eu me recordo que o rapaz falou que quando ele abordou o próprio prefeito, o prefeito falou: se não estiver contente, pode sair, né? É aquela história, né, Antônio? Se estiver contente, a porta é a serventia da casa. Muito estranho nesse caso. Eu conheço uns dois, pelo menos, e, de fato, ele trabalhou bastante na campanha. O problema é essa vinculação de arrumar emprego em troca de trabalhar em campanha. Muito estranho e totalmente não é uma prática comum, mas não é uma prática correta, conforme a gente entende. O bairro do Camargo está abandonado, dizem moradores. Matéria também do Avaré Urgente. Tem uma senhora dando entrevista aí, exatamente dizendo isso, que o bairro do Camargo está realmente bastante complicado. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Vamos a uma notícia nacional. O relator da Lava Jato, Fachin, disse que sua família foi ameaçada, afirmou numa entrevista, inclusive televisiva, mas não relatou fato a nenhum caso específico. Interessante, viu? Foi logo após o Jogo do Brasil, ontem, eu vi pelo Twitter isso, a Globo parou a transmissão para dar essa notícia em manchete extraordinária, né? Lógico que é sério
o ministro ameaçado, mas foi resultado de uma entrevista. Será que tem alguma conotação com a votação do dia 4 ou não? Vamos lá, então, a essa matéria. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia autorizou o aumento do número de agentes para a escolta do ministro Edson Fachin, além do uso de seguranças em Curitiba para o acompanhamento de familiares indicados por ele. A presidente também deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança de juízes ameaçados no país para verificar quais providências deveriam ser tomadas. As decisões foram divulgadas pelo órgão e ocorrem depois que Fachin procurou Carmen Lúcia para relatar que membros da família dele receberam ameaças. A Polícia Federal também foi procurada por Fachin. O ministro fez a revelação em entrevista concedida à Globo News, que foi ao ar na noite desta terça-feira. Na conversa, o ministro do STF disse que está preocupado, mas não informou quem fez as ameaças nem por qual motivo ou fato relacionado. Entre várias ações no Supremo, Fachin é relator de processos da Lava Jato e também do habeas corpus que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou para impedir a prisão do petista até que sejam julgadas no STF ações que decidem sobre a reclusão de condenados depois de esgotados os recursos na segunda instância. O pedido foi considerado apto a julgamento e o caso volta a ser analisado no dia 4 de abril. Carmen Lúcia também enviou ofício aos demais ministros do Supremo para saber se era necessário aumentar a quantidade de seguranças destacados para proteção pessoal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. Cidadania FM, 60 minutos. Farma Guide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13h25, mandando um abraço para o Milton Bona, que sempre acessa aí a página da rádio, a Eliana Jolie, Rosimeire Santos, também a Simone Pires, o Tatu e a Toninha De Ângeles, são amigos aí que sempre acompanham a nossa programação. São 13h25, mais notícias. O bairro do Camargo está abandonado, dizem moradores. Essa matéria veio do Vale TV, que esteve no bairro do Camargo, onde constatou diversos problemas no local. Buraco, mato alto, problemas com muro de arrimo, são as principais reclamações dos moradores. Inclusive, mostra aí a matéria completa que passou na do Vale TV. Eu recebi até uma solicitação de um morador lá do bairro do Camargo, justamente além do lixão, do ecoponto, está se tornando lixão, né, porque estão colocando, com autorização da prefeitura, materiais de construção e algo mais, né, não está havendo a devida remoção como deveria ser para um ecoponto, ser viável. E também a questão da preocupação com relação ao muro de arrimo, que os vereadores, através do orçamento impositivo, que é uma novidade esse ano, destinaram recursos para a construção do muro de arrimo. E esse morador, sabendo que nós fizemos um requerimento para que a prefeitura vá até a Câmara para explicar como vai ser o planejamento desses recursos do orçamento impositivo, que é obrigado o prefeito a seguir, porque é uma lei, como que será feito. Então, nós estamos aguardando uma resposta da prefeitura para que marquemos uma data para a Câmara, os vereadores e o Legislativo, emanado aí junto com o Executivo, faça a discussão para dizer qual será o planejamento desses e outros gastos determinados pelo orçamento positivo. Na verdade, houve um grande acordo entre os vereadores para destinar verbas lá para o bairro do Camargo, para destinar verba para a Santa Casa, para a PAI, e também, essa foi a iniciativa nossa, do Barreto e do vereador Ernesto, justamente para que banheiros públicos também sejam construídos na cidade. Tudo isso, entre outros recursos para a infraestrutura também, né? Portanto, vamos aguardar essa
esse posicionamento da Prefeitura com relação ao nosso requerimento. 13 horas e 28 minutos, vamos a mais informações. Vamos ao Nacional Informa. Neste bloco informativo, vamos falar da febre amarela, os casos que estão acontecendo no Rio, que são 190 casos de febre amarela, com 69 mortos. É que eu tenho de dar um terço, praticamente, dos casos sintomáticos de febre amarela acabam morrendo. E também temos aí, dizendo que quer, porque quer ser candidato para defender o seu legado. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Temer justifica que candidatura é para defender o governo. As informações ao vivo com Daniele Soares. Bom dia, Daniele. Bom dia, Zé Carlos. Em entrevista à Rádio Band News de Vitória, no Espírito Santo, o presidente Michel Temer justificou que será candidato nas eleições de outubro para defender o governo. Disse que a disputa precisa de alguém que possa dizer as coisas feitas pela gestão dele, como as reformas trabalhistas e do ensino médio e a redução dos juros e da inflação. Ele comentou ainda que a reforma da Previdência não saiu da pauta política e enfatizou que qualquer candidato terá de falar sobre o assunto, se é favorável ou contrário. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Professores são alvo de operação por fraude em concurso público no Distrito Federal. Sayonara Moreno tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Sayonara. Bom dia, Zé Carlos. Isso mesmo. Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nomeados no último concurso, são alvos de mandados de prisão da Polícia Civil do Distrito Federal na manhã de hoje. Essa é a Operação Magister, a terceira fase da Operação Panópolis, deflagrada em agosto de 2017. As investigações apontaram a existência de grupos criminosos especializados em fraudar concursos públicos e vender vagas para concurseiros aliciados. Na fase de hoje, não somente os agentes são alvos, mas pessoas que possivelmente pagaram uma aprovação em concurso público. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em diversas regiões do Distrito Federal. Entre os suspeitos estão esses 6 professores que possivelmente foram aprovados no último concurso depois de pagarem pelas vagas. De acordo com a Polícia Civil, o preço de cada vaga em concurso custava em média 20 vezes o valor do salário oferecido em edital para o cargo disputado. A polícia informou ainda que nas 2 fases anteriores foram presas 12 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O estado do Rio de Janeiro já registrou 190 casos de febre amarela silvestre em humanos este ano. 69 pessoas já morreram em 25 municípios. Segundo a Subsecretaria Estadual de Vigilância em Saúde, o município com maior número de casos e mortes é Angra dos Reis. Foram 48 registros da doença e 14 óbitos. Moscou confirmou a disposição do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de se reunir com o presidente norte-americano Donald Trump, apesar das graves tensões causadas pelo envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e a sua filha no Reino Unido. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 31 minutos, Operação Páscoa começa às 0 hora do dia 29. 29 é quinta-feira, que antigamente era chamada de Quinta-feira Santa, né, dona? Agora não, né? E era meio feriado, hoje não, dia normal, mas 29 é quinta e 30 é a Sexta-feira Santa. Então, essa operação é da CCR-SP Vias, e que na região, lá em Tatinga, 2 são presos suspeitos de fraudarem a emissão, o exame da Carteira Nacional de Habilitação. O prefeito Jô Silvestre resolveu mostrar recapeamento de algumas ruas em sua rede social. Tem que mostrar realmente serviço, né? Eu acho que é importante tanto o vereador quanto o prefeito mostrar a que veio. Então, ele está correto em mostrar isso que está fazendo, sem sombra de dúvida. Agora, a gente espera que tudo isso realmente atinja a dimensão que todo mundo espera, porque haja buracos. Eu ouvi falar em queijo suíço, Tidonelli? É isso aí, ó. Queijo suíço é aquele cheio de buraquinho, né? Parece muitas ruas da cidade. A Varé participa do Jore na Praia Grande, que é os Jogos Regionais do Idoso. Será este ano lá na Praia Grande.
SEMADES e SEMI, que é a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Esportes, oferecem aulas gratuitas de Karatê. Está aí, ó. Vamos detalhar essa notícia que é importante como prestação de serviços para que realmente as pessoas possam, quem quiser naturalmente, colocar a criançada, a moçada aí, para aulas gratuitas de Karatê. Está acontecendo lá no Centro Social Urbano. Precisa apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e telefone para contato. E é fundamental a inclusão social através do esporte também. Então, a gente tem toda a simpatia por essa iniciativa, que é um caminho que deveria ser bastante ampliado, não só em termos de karatê, em termos de essa questão das lutas, né? Como também do próprio futebol, do basquete, da natação, etc., vôlei, etc., né? O Centro Social Urbano, chamado Público Pimentel, atende na Rua Professor Amorim, 700, no Conjunto Regional Egídio Martins da Costa, lá no Plenec. Informações pelo telefone 3732 1553. Vamos mostrar também agora as notícias do jornal O Victoriano. Enquanto isso, mandando um abraço para o Gustavo Guilherme Kuhlmann, colega nosso lá de São Paulo. Abraço para o Gustavo. Já postei a tua música hoje, viu? Ele sempre posta músicas interessantes, está na página da Rádio Cidadania. Ô, Giba Soares, vereador Giba Soares, suplente, atualmente suplente, né? Foi vereador 2 vezes, fez um belo trabalho. Um abraço. Tavinho Araújo, sempre também conectado conosco. O Jornal Victoriano, o programa Asfalto Novo, iniciou pelo Presidencial e bairro Santa Mônica. Policiais civis prendem três pessoas com mais de 1 quilo de drogas. Operação Páscoa, expectativa de 34 mil veículos rodando na SP 255. E Polícia Civil apreende cerca de 30 mil cigarros em Avaré. E também tem o caso da Adriana, né, que é uma mulher que está desaparecida há mais de 12 dias. Tem a foto dela, jovem ainda, com 31 anos, né? Ela desapareceu e está todo mundo preocupado que ela saiu de sua casa há cerca de 12 ou 13 dias e não mais voltou. São 13 horas e 35 minutos. Vamos a mais informações, trazendo agora uma pesquisa, na verdade, que mostrou que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior nível de intolerância religiosa. O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior incidência de crime de intolerância religiosa, aponta relatório nacional produzido pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Os dados foram coletados de 2011 a 2015. Ainda de acordo com a publicação, mais de 70% dos casos no Rio são contra praticantes de religiões de matriz africana. Este ano, o estado passou a contar com uma lei que determina que ocorrências motivadas por intolerância religiosa sejam classificadas nas delegacias policiais. Para acompanhar o cumprimento da Lei 7.855, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio, responsável pelo Cumpra-se, promoveu uma audiência pública na última segunda-feira. O presidente da comissão e um dos autores do projeto, deputado Carlos Mink, do PSB, destacou alguns pontos. Ficou claro que em alguns setores da polícia há má vontade em fazer esse registro, a dificuldade da polícia apurar, você fazer investigação, mas isso também não é só para esse caso. Os obstáculos para que casos de intolerância religiosa sejam registrados nas delegacias foram relatados por vários participantes da reunião. Segundo o delegado Gilberto Stivanello, assessor especial de Relações Institucionais da Polícia Civil, a instituição trabalha para diminuir os casos de mau atendimento. Nós precisamos também do apoio do cidadão para que nós consigamos mapear e atuar. Nós temos 2 serviços que funcionam sobre essa questão. O primeiro deles é a CAC, Central de Atendimento ao Cidadão, e, naturalmente, quando nós tenhamos um problema de maior gravidade, para isso nós temos a Corregedoria. O Babalaô Ivanir dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, sugeriu que seja criado um grupo de transparência para acompanhar mês a mês os dados da polícia referentes a este tipo de crime. Essa é a primeira coisa, para que nós possamos saber
avaliar um pouco se a estatística tem representado o que tem chegado na delegacia, ou aonde o nosso pessoal tem dificuldade de denunciar. Presidente em exercício da Casa e coautor da lei, o deputado André Ceciliano, do PT, ressaltou o papel do Parlamento Fluminense no combate ao preconceito religioso. Então é preciso que a Assembleia tenha aqui um papel importante junto à Secretaria de Segurança, junto à Polícia Civil e junto ao próprio governador, fazer exigir que essa lei seja cumprida. A lei em vigor ainda determina que o Instituto de Segurança Pública elabore uma estatística detalhada sobre quem agride, em que bairros e em quais religiões. Política, um serviço da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h39. Um abraço aí, pessoal da MT Chaveiros, do Miranda Táxi, também da UDI Ressonância Magnética, também pessoal da Farmagrid, Rede Multidrogas. São os nossos apoiadores culturais. Mais informações? No dia de hoje, temos aqui que o ministro Toffoli liberou ação sobre foro privilegiado. O Supremo, o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem para julgamento uma questão de ordem que discute a restrição do foro privilegiado para parlamentares federais. Agora cabe à presidente da STF, ministra Carmen Lúcia, definir a data para a retomada das discussões. Procuradoria-Geral da República pede ao STF que torne Aécio Neves réu por corrupção. Será que vai grudar nele? Vai pegar? Porque parece que nada gruda, né? Interessante isso. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do STF neste caso. Anvisa proíbe lote de peixe por presença de parasitas. A Anvisa proibiu a venda de consumo de um determinado lote do filé de polaca do Alasca congelado da marca Fênix, com a validade até 30 de dezembro de 2018. A presença do produto que é importado, né, e revendido é que ele não sofreu nenhuma manipulação em seu estabelecimento, segundo a empresa que produz. O recolhimento está sendo feito porque foram encontrados parasitas que podem fazer mal à saúde. E a Coreia do Norte confirma a ida de Kim Jong-un a Pequim. A visita confirmada pela China e Coreia do Norte nesta quarta-feira foi a primeira viagem de Kim para o exterior e que se tem notícia desde que ele assumiu o comando do país, em 2011. Segundo relatos, o líder e sua esposa Ri Sol-ju estiveram no país vizinho de domingo a quarta-feira. Também uma outra notícia internacional: jornalistas são sequestrados na fronteira com a Colômbia. 2 jornalistas e um motorista do jornal Comércio, um dos principais locadores, foram sequestrados na fronteira com a Colômbia, em meio a operações militares nos 2 países contra rebeldes dissidentes colombianos envolvidos no narcotráfico. São informações aí, e uma outra também: ação em favelas do Rio termina com 24 presos. O Comando Conjunto das Forças Armadas divulgou no início da noite de ontem o balanço da operação realizada no complexo de favelas de Lins e Vasconcelos, na zona norte do Rio. Ao todo, 24 pessoas foram presas e cumpridos 16 mandados de prisão e feito 8 flagrantes por tráfico e porte ilegal de arma. São 13h42. Vamos a mais informações com as matérias da EBC e da agência Rádio Web. Esse bloco informativo do Nacional Informa fala sobre os 30 milhões da Mega Sena, fala de aumento de recursos para alfabetização e a situação de Maluf, que está internado no hospital particular aos 86 anos de idade. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O governo libera recursos para o programa Mais Alfabetização. Quem tem os detalhes ao vivo é Daniela Soares. Bom dia, Daniela. Bom dia, Zé Carlos. O presidente Michel Temer participa hoje de cerimônia que vai liberar recursos
para o programa Mais Alfabetização. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização, lançada pelo Ministério da Educação no ano passado. O programa pretende apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas, do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Segundo o MEC, serão investidos recursos no pagamento de assistentes pedagógicos para auxiliar os professores em sala de aula. A expectativa é atender cerca de 4 milhões de alunos em aproximadamente 200 mil turmas em todo o país. Essa cerimônia deve ser a última participação de Mendonça Filho como ministro da Educação. Ele deve deixar a pasta para participar das eleições em outubro. O prazo para descompatibilização de ministro de Estado, que pretende ser candidato, termina na próxima semana. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Paulo Maluf é internado em hospital de Brasília. O deputado afastado Paulo Maluf, do PT, foi internado às pressas nesta madrugada em um hospital particular de Brasília. O parlamentar vai ficar em observação por 3 dias. O advogado dele, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou que o estado de saúde é grave, com constante e diário comprometimento, inclusive com permanente risco de óbito. Maluf cumpre pena de 7 anos e 9 meses de prisão no Complexo da Papuda, em Brasília, desde o dia 22 de dezembro, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro na época em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996, por receber propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS. Os recursos teriam sido desviados da construção da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Roberto Marinho. O custo total da obra foi de cerca de 800 milhões de reais. No início do mês, o Supremo Tribunal de Justiça negou liminarmente o pedido de prisão domiciliar. Maluf ainda responde a processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Maluf, de 86 anos, sofre de problemas cardíacos, ortopédicos, diabetes, além de câncer de próstata. Hoje tem sorteio da Mega Sena e o concurso 2026 pode pagar um prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 45 minutos, ouvinte nosso ligando para cá, reclamando do Disque Saúde. Aliás, o Disque Saúde, desde que assumiu o atual secretário de Saúde, ficou desativado um certo período e foi reativado, mas com uma estrutura totalmente inadequada. Então, as pessoas ligam e não conseguem, enfim, marcar a consulta, marcar o exame, através do Disque Saúde. A gente percebe, até foi bastante comentado esse assunto, lá na Câmara, o próprio vereador Barreto esteve, ficou um bom período de um determinado dia lá, verificando como é que está funcionando. Então, a conclusão é que realmente o jeito que está, a estrutura é totalmente inadequada e vai acabar sempre gerando insatisfação, porque não tem número de telefones suficientes, todo o esquema precisa informatizar e tudo mais. Então, o Disque Saúde está realmente bastante problemático, gerando grande descontentamento da população. E tem um outro aspecto também, que cada dia tem menos profissionais da saúde. O pessoal está pedindo, os médicos e outros, né, pedindo exoneração. Alguns estão se aposentando e não há diálogo entre o secretário, a secretaria, né, e também os próprios profissionais. Eu acho que tem que sentar uma hora e conversar para ver como é que vai resolver essa questão da obrigatoriedade do cumprimento de horário que o Ministério Público colocou e haver um acordo, um grande acordo com todas as partes, para que realmente não haja um verdadeiro êxodo e desaparecimento dos profissionais médicos do posto de saúde, porque é fundamental ter médico, né? Se não tiver médico, como é que vai? E às vezes faz concurso e não aparece ninguém interessado. E o Disque Saúde realmente, o Bim tem razão, está realmente deixando a desejar. Atenção, Secretaria de Saúde, vamos aí atender a reclamação dos ouvintes aqui da Rádio Cidadania, que estão reclamando e muito com relação ao Disque Saúde. Outro assunto também da área de saúde é uma medida do governo Temer,
que, segundo as entidades que envolvidas aí na questão de farmácias, né, está dizendo que vai ser o fim da farmácia popular. Então, são medidas, o ministro está saindo agora, está pedindo exoneração, ele vai ser candidato, acho que é deputado, lá pelo Paraná, e está fazendo uma mudança importante no programa de farmácia popular, que vai fazer com que muitas, segundo essas entidades, apesar de ser muito importante esse projeto de farmácia popular, que foi instituído pelo então presidente Lula, foi de grande sucesso e de grande benefício para as pessoas mais humildes, que têm determinados medicamentos gratuitamente, e tem parcerias aí com muitas farmácias privadas. E pelas exigências e as mudanças que estão fazendo, já estão pensando que pode ser, de fato, o fim do farmácia popular. Se isso for verdadeiro, realmente vai ser muito triste e muito complicado para as pessoas que hoje pegam remédio de pressão alta, pegam diuréticos, também remédios para asma brônquica, todos gratuitamente, né? Além de ter desconto nos demais medicamentos da relação aí. Mas vamos ver se isso vai acontecer. O ministro negou que isso vai acontecer, né? Na saída dele. Já daqui a alguns dias não é mais ministro, porque vai concorrer às próximas eleições. 13h49. Vamos a mais informações. Agora a questão do trabalho escravo. A conhecida e famosa marca M-Office, praticando o trabalho escravo, e foi receber uma multa milionária. A Justiça do Trabalho em São Paulo negou recursos e confirmou a condenação da M5 Indústria e Comércio Limitada, dona da marca M-Officer, por trabalho escravo. Conforme a sentença, a empresa deve pagar ao todo R$ 6 milhões pela prática. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho após encontrar, em 2014, bolivianos e paraguaios em condições degradantes de trabalho e moradia, submetidos a jornadas excessivas. Eles trabalhavam em uma oficina clandestina de costura e produziam peças para a M-Office. O procurador do Trabalho, Rodrigo Castilho, explica que o IPT vai buscar ainda que a empresa seja proibida de comercializar no Estado, com base na Lei Paulista de Combate à Escravidão. Se uma empresa for condenada por um órgão colegiado em segunda instância à utilização de trabalho escravo na sua cadeia de produção, essa empresa está submetida à perda da sua inscrição estadual. Então, ela fica impedida de comercializar durante 10 anos no Estado de São Paulo. Publicando essa decisão final, nós vamos intimar a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que vai instaurar um procedimento administrativo para a perda na captação da inscrição no ICMS. A publicação da sentença deve acontecer no mês de abril. Em nota, a M5 Indústria e Comércio informou que a decisão foi baseada em falsas informações. Ainda segundo a nota divulgada, a empresa repudia e é contrária a qualquer espécie de trabalho em condições análogas às de escravo. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Larissa Mantovan. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13h51, um abraço aí para a Marisa Dickler, também acessando uma das nossas páginas, Max Almeida, Tiago Romualdo, entre outros amigos, Milton Bona, né? Milton Bona, sempre acompanhando os nossos trabalhos aí. E também a Natália Bidóia e o Cristiano Paulo. Natália Bidóia é lá de Paranapanema, né? Pelo sobrenome, Bidóia é lá daquela cidade, também acompanhando os nossos trabalhos aqui. Não sou homem de correr de briga. Quem falou isso? Lula disse isso após caravana ser alvo de tiros. 2 ônibus da caravana, Lula estava no 3º ônibus, foram atingidos por bala. Secretaria de Segurança lá do Paraná disse que caravana de Lula não pediu escolta e alterou o roteiro. Temer lamenta tiro à caravana e diz que violência começou lá atrás. Bolsonaro afirmou: quis transformar o país em galinheiro, agora colhe os ovos. Olha o outro aí, estimulando a violência, né? Absurdo isso, né? Já Alckmin falou algo semelhante, né? Que estão colhendo o que plantaram, se referindo aí ao Partido dos Trabalhadores, e depois mudou o tom.
dizendo que eu sou contra a violência, condenou a violência. E eu acho que tem que, nessa hora, todo mundo condenar a violência, porque esse não é caminho para nenhuma solução. Manuela e Boulos, 2 pré-candidatos à presidência, vão à caravana no Paraná, até em solidariedade ao ex-presidente Lula. E o Josias, né, que escreve no seu blog, diz que está havendo uma receita perfeita de caos. Né? Caos por quem, né, Detonelli? Quem está promovendo o caos e a violência? Quem está? Internado Maluf tem dor forte e não consegue ficar em pé, diz o hospital. Ele passou mal na prisão do Distrito Federal. Já Mendonça, atual ministro da Educação, anuncia que sai do MEC em 5 de abril para ser candidato também. Só não sabe se vai ser candidato a Senado, a governo. Ele é lá de Pernambuco, né? Tá aí. Temer, pelo jeito, vai ficar o último que sair. Apaga a luz, viu, dona Lélia? Todo mundo está saindo para ser candidato. Até o Meirelles. Com o Palmeiras na final, o Campeonato Paulista terá decisão inédita no século. Vai pegar ou São Paulo ou Corinthians. Né? Essa é a perspectiva do Palmeiras na final no final de semana. É isso aí. E o Palmeiras sofreu, né? Perdeu para o Santos, mas venceu nos pênaltis com erro aí de um jogador iniciante do Santos. União, estados e municípios têm rombo de 17,3 bilhões em fevereiro. São notícias importantes. Cantora de sucesso, ex-balão mágico, rompe com a igreja e vira drag queen. Que coisa impressionante aí. O que mais que nós temos aqui? Vamos só para a parte final, aqui na parte inferior da página do site UOL, diz que Tribunal da União suspende a oferta dos 2 blocos mais valiosos de leilão de petróleo e gás. E o governo vai tentar reverter, afinal de contas, viu ilegalidade. Rússia reconhece que há espiões entre diplomatas. Cerca de 30 países expulsaram mais de 100 representantes russos. Capão Redondo lidera o número de PMs presos em São Paulo. Homicídio é o principal crime cometido por policiais. O Ministério Público Federal recomenda suspensão de PPP da iluminação de São Paulo. Suspeita de fraude. Atenção, seu Dória. Áudio indica que ex-chefe sugeriu farsa sobre morte em São Paulo. Jovem eletrocutado em posse. É da época do carnaval, hein? Áudio indica que ex-chefe sugeriu farsa sobre morte em São Paulo. Ele esconder a realidade do triste acontecimento no carnaval. São Paulo terá rodízio suspenso, estradas lotadas e tempo abafado no feriado e também previsão de chuva, pelo menos é o que nós vimos aí. São algumas das notícias mais importantes do dia aí. São 13 horas e 55 minutos, eu tenho ainda as notícias que nós temos aqui, agradecendo sempre a NT Chaveiros, o DI Ressonância Magnética e o Miranda Táxi. E lembramos que amanhã, 29 de março, tem às 10 horas da manhã, na Rua Paulino Paulucci, a inauguração do mais novo cemitério de Avaré, lá no Terra de São José, 10 horas da manhã, dia 29 de março, e eu vi algumas fotos, parece que ficou bem bonito lá esse espaço, né? São notícias aí que nós temos para vocês. E para completar, eu tenho notícias de saúde, vamos mostrar aí a funcionária que foi demitida porque não conseguiu debelar as formigas numa UTI do hospital, mais verbas para a saúde e também a influência da violência nos gastos com saúde no Brasil. E história hoje falando que há 50 anos atrás, na época da ditadura, era morto o estudante lá no restaurante Calabouço, né? 50 anos atrás, o Edson Luiz, e por isso que hoje ficou o Dia Nacional de Luta Estudantil. E a música Coração de Estudante, a letra foi feita em homenagem ao Edson Luiz. E para completar, uma matéria sobre o feminicídio. Tudo isso ainda aqui na Cidadania. Amanhã a gente volta com mais uma edição dos 60 Minutos. Um abraço a todos e a todas. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto.
A coordenadora do CTI neonatal da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, foi afastada após a divulgação de imagens da infestação de formigas no local, inclusive caminhando no rosto de um recém-nascido e em tubos e equipamentos. A decisão foi tomada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que abriu sindicância para apurar possíveis omissões no caso. A denúncia foi feita pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais do Estado, que também está preocupada com a contaminação pela bactéria multiresistente KPC. Segundo o diretor da entidade, Carlos Augusto Martins, os insetos podem carregar o micro-organismo de um bebê para o outro. Infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Helena Duani, explica que a KPC é comum em ambientes hospitalares. São transmitidos através do contato, porque o ambiente fica contaminado. É muito difícil você controlar a transmissão cruzada. Os profissionais de saúde têm contato com o paciente que não tem KPC e com outro que tem KPC, né? Alguma quebra na sepsia. Ainda segundo a médica, a bactéria costuma causar infecções no trato urinário e intraabdominais e não responde aos principais antibióticos utilizados atualmente. Em nota, a direção da maternidade informou que não houve nenhuma ocorrência confirmada de KPC e que os resultados são acompanhados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Agência Rádio Web de Belo Horizonte. KPC é exatamente a Klebsiella, muito multiresistente, né? Isso é muito grave. Um abraço a todos que estão no Face, a Silvia Beltrame e o Fernando Caram, lá de São Paulo, um abraço. Estamos encerrando aqui a transmissão pelo Face e continua a programação na Cidadania.